Shalom Aleichem, Boker Tov, bom dia, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das Nações. Estamos em mais uma live, mensagem número 29 do podcast do canal Fábio Pires. Que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos, mais uma vez. Agradecemos aos irmãos que estão acompanhando o nosso canal, que estão acompanhando essa mensagem. Nosso podcast que começa às 8 horas, mas às vezes nós atrasamos um pouquinho devido aos preparativos. Às vezes surgem alguns pequenos contratempos, mas estamos aqui firmes e fortes e agradecemos os irmãos que têm acompanhado esse trabalho neste formato de podcast, que é um formato de rádio, do antigo formato de programas de rádio. Então o YouTube nos dá essa possibilidade e faz com que a gente possa trabalhar a mensagem do Eterno, a mensagem de Yeshua, de uma forma a trabalhar com as Escrituras, a trabalhar com a Emet, com a verdade. Onde está a Emet, se não dentro das Escrituras, dentro das Sagradas Escrituras, a começar pela Torá, a começar por esse grande ensinamento que o Eterno nos dá através da árvore da vida. Na sequência do Tanar, todos os livros dos profetas maiores, menores, cantares de Shlomo, todos os temas Salmos, Tehillim, e na sequência a Brit Hadashah, isto é o Novo Testamento, que contém as palavras do nosso Mashiach, do nosso mestre Yeshua HaMashiach. Mensagem número 29 desse podcast de 18/9, aqui no canal Fábio Pires. O tema Yeshua, o farisaísmo e o judaísmo rabínico, parte 3, agora o discurso de Yeshua. Mas nós vamos continuar a falar das origens, não é, dos fariseus. Isso é muito importante. Então, quando a gente continua falando das origens, nós estamos dando um embasamento, a gente está embasando o terreno para que você possa entender sobre em quais bases, sobre em quais circunstâncias, em que tipo de situação Yeshua falava, dava as parábolas dele, falava os seus midrashim. Midrash significa uma parábola, tá, meus queridos? E vamos trazer algumas elucidações para todos. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, nós estamos no Instagram em @fabio73book, @cetderzahav, @ceetderzahavgo e @relacionamentos da Torá, nossa mais nova página sobre relacionamentos no Instagram, ok? Nós estamos com reflexões diárias no Twitter, então @fabio73b. Se você também quiser escrever um e-mail para nós, para maiores esclarecimentos, estamos em fabio73b@gmail.com. Obrigado, irmãos, por estarem aqui, todos que estão conosco, os irmãos que prestigiam, não a mim, não, né? A gente sempre fala isso, prestigiam ao Eterno. Esse é o mais importante. Através de uma palavra santificada, de uma palavra íntegra, de uma palavra idônea, não através de achismos, não através de demonismos, não através de ocultações, né, ou omissões, como a gente vê muito por aí, tá? Vemos muitas omissões. O cristianismo é craque em fazer omissões. Aliás, nós vamos fazer um especial na segunda-feira, permitindo o Eterno. Nós vamos anunciar isso também com o Moré Yashar Ben, meu querido irmão Marlon Ricardo, do grupo Raízes Hebraicas da Fé. O Marlon Ricardo, que eu digo que já é um dos 5 maiores conhecedores da Bíblia, os 5 maiores conhecedores do que se conhece pela doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov, chamado de judaísmo, ainda que algumas pessoas não gostem do termo, nós temos que usá-lo para que se haja referência, já que existe o termo cristianismo, temos o termo judaísmo, não é? E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho também aqui. Então acompanhem às 20 horas, mas acompanhem mesmo. O tema vai ser o papel do homem das Escrituras. Vamos dissecar aqui, nessa primeira parte, no YouTube, o papel do homem escritural, como que o homem perdeu o seu papel bíblico, como o homem se encontra hoje nesta grande frouxidão, é assim que eu coloco mesmo, como que o homem se encontra hoje nessa deteriorização
do seu trabalho, não sei se eu falei certo, a deterioração. Enfim, vou verificar, eu gosto muito de verificar essa parte das palavras, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mas Baruch Hashem, como que o homem se encontra, infelizmente, nesta perda dos valores, que ele precisa recobrar e restaurar isso também na sua vida. Teshuvah vai fazer uma volta, um retorno do papel bíblico do homem. E depois faremos o papel escritural, o papel bíblico, um trabalho sobre esse tema da mulher, a respeito da mulher. Vamos falar sobre feminismo, como a mulher foi corrompida, como a mulher chegou ao estágio que ela está hoje, inclusive, né, cegada por esta mídia. Eu vou dizer também algo após este trabalho nosso aqui. Nós vamos trazer a mensagem da semana, uma mensagem especial. Continuaremos a falar sobre a nova ordem mundial. Então, logo após esse trabalho, virá o trabalho sobre a nova ordem mundial que nós fizemos na sexta-feira passada. Faremos hoje, porque também temos que nos preparar para Rosh Hashanah, Yom Teruah, para aqueles que celebram hoje do dia 18 para o dia 19 e do 19 para o dia 20. Muitíssimo importante. Se você não consegue fazer essa celebração, faça pelo menos algumas tefilot, algumas orações, algumas pessoas que não, né, que trabalham ainda no Shabat, entre outros fatos que os impedem de celebrar algumas festividades, né? Os Moedim do Eterno nós falamos. Então, muito obrigado, irmãos, pela presença de todos vocês. Nós estamos iniciando o nosso programa. Nós vamos fazer uma pequena tefilá, uma pequena oração. Isso é muito importante para que a gente faça. Agradecer ao Eterno pelas bênçãos que Ele tem nos dado e agradecer também para que Ele possa abençoar a todos que estão vendo esse trabalho também, que estão aqui no YouTube. Deixar um abraço especial para o Neemias Gomes, do Verdade Revelada, conversei com ele ontem. Deixar também um abraço para o meu amado irmão Felipe Cunha, do canal Rosh Felipe Cunha Oficial, aqui no YouTube. Também conversei com ele ontem, ele estará próximo de nós aqui no Planalto Central, no dia 20. Um grande abraço, meu querido irmão, que o Eterno te abençoe. Um abraço para o Samuel Benini, do canal Metafisicamente. Continuaremos os nossos trabalhos. Um abraço também para, mais uma vez, o Moré Yashar Ben, ou Marlon Ricardo, do canal Raiz Hebraicas da Fé, e também para o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, de São Paulo. É muita gente, hein, irmãos? Às vezes a gente falha um pouquinho aqui, mas agora eu não falhei não, tá? Então que o Eterno abençoe todos vocês. Obrigado aos queridos que estão fazendo a participação aqui, né, neste canal. Eu não vou mencionar o nome dos irmãos, porque senão fica vai ficar muito moroso, mas olha, já estamos colocando na tela o nome dos irmãos, né, as saudações de todos. Baruch Hashem pela vida de vocês, viu, meus queridos? Muito obrigado. Então vamos orar, vamos trabalhar nas nossas orações, vamos pedir ao Eterno que abençoe as nossas vidas. Kadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o teu nome santo, nós te louvamos mais uma vez. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach, que o teu nome seja louvado, porque tu tens, Pai querido, o poder de todas as coisas. Te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esse maravilhoso dia do qual o Senhor nos concedeu abrir os nossos olhos, sabendo, Pai querido, que somos limitados, sabemos que somos transgressores e pecadores da tua sagrada palavra, sabendo, meu Pai querido, que temos a graça que nos foi concedida de maneira muito mais ampla através do sacrifício do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Te damos graças e te agradecemos por ter enviado o teu Filho amado para que pudesse fazer esse tremendo sacrifício por nossas vidas, nós que não somos merecedores das tuas bênçãos. O livro de Hebreus, carta aos Hebreus, aos judeus messiânicos, diz que nós mereceríamos a morte. Portanto, assim não quisesses, Pai querido, que a merecêssemos, mas desejasses e quisesses que hoje pudéssemos estar aqui falando da tua palavra maravilhosa. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os meus maus pensamentos, perdoa-me aquilo que não tenho feito e aquilo que tenho feito que não tem te agradado, meu Pai. Mas te peço uma bênção imensa para os irmãos que estão ouvindo este programa, em especial para a irmã Rosinete,
mãe da irmã Jane, que está no hospital, entubada, concede refuá, cura para esta senhora, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, para o senhor Joaquim também, que sofreu 2 infartos, que é o papai da irmã Daniela e da irmã Débora, lá de Minas Gerais, em nome de Yeshua HaMashiach, pelas bênçãos para a nossa pequena congregação, Pai querido, aqui na região centro-oeste, para todos os irmãos que estão se preparando para o Rosh Hashanah e Yom Teruah, para aqueles que estão vivendo aflições, mais uma vez estão em camas, em leitos de hospitais, especialmente para esses irmãos mencionados, para aqueles que precisam de uma cura, refuá para as suas vidas. Pedimos-te também, não podemos esquecer, bênção para a vida do irmão Oscar, esposo da irmã Rosane, lá do sul de São Paulo, próximo à região do norte do Paraná. Por favor, pedimos que o Senhor acalente estas pessoas, uma bênção especial para minha mãe também, uma bênção especial para minha filha, meu Pai querido, Ana Luísa, que teu nome seja louvado para todos sempre, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas que tens feito, abençoe nossos irmãos que estão aqui, que procuram, que buscam te agradar de coração, meu Pai, sabendo que nunca, jamais conseguiremos realizar aquilo que é santo, que é perfeito, pois tu és Kadosh, e nós estamos nesta busca. Que o teu nome seja louvado. Yeshua disse, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aguardamos a vinda de Yeshua, esse momento maravilhoso, mas teremos que passar ainda por tantas e tantas provações neste mundo decaído e vil. Que o teu nome seja louvado. Amém. Amém. Vamos continuar então, meus irmãos. Hoje nós estamos trabalhando um tema muito importante, né? Esse tema é um tema que já foi iniciado na segunda-feira, no dia 14, depois na quarta, no dia 16 e hoje no dia 18. Então acompanhem, tá, queridos, por favor, o que nós temos aqui para comentar, para falar. Isso é uma leitura e uma análise, tá? Então, nesses termos, leitura e análise tende a ser longo, e hoje a nossa live será um pouquinho mais longa, tá? Se necessário, faremos uma parte 4, sim, eu peço muito a paciência, a compreensão dos irmãos, e que em tudo aquilo que a gente for colocar, que a gente for falar, que haja uma profunda reflexão de vossa parte, tá? Porque às vezes eu paro um pouco, e quando eu dou uma pausa, é para os irmãos fazerem reflexão, tá? Isso é proposital, tá, irmãos? Mas às vezes ficam pensando, puxa, não está mais falando, é algum problema no YouTube. Não, não é isso não. Vamos então à obra Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua de seus Talmedim, do nosso querido irmão Tzadok Ben-Derer, líder nazareno lá do Rio de Janeiro, que o Eterno abençoe a todos lá desta congregação, se não me engano, a congregação Bnei Or, os Filhos da Luz. Então vamos lá, falando sobre os Prushim. O discurso de Yeshua, nós vamos perceber como o discurso de Yeshua é muitíssimo parecido com o discurso dos fariseus. Isso vai quebrar, inclusive, a conotação negativa que pode ter a palavra fariseu. A conotação negativa é essa que foi colocada pela Igreja Católica e a conotação negativa que foi passada pelo movimento da Reforma, o movimento protestante. Tá? Quanto mais se aproxima a volta de Yeshua, mais as pessoas, inclusive as pessoas que se dizem servir ao Eterno, se tornam mais anomistas, vão contra a Torá. E eu vou dizer uma coisa, façam uma profunda reflexão em vossas vidas, porque nós seremos cobrados de todos os mandamentos, inclusive do Shabat, que as pessoas ouviram para o cumprimento, e eu respeito inclusive os irmãos que acham que as nações, os Goim, não precisam cumprir Shabat, né? Isso para mim não é verdade, isso para mim é uma forma que o judaísmo fez para separar as pessoas do Shabat, de impedi-las de guardar o Shabat. O Shabat não pode ser impedido por ninguém a ser guardado, seja o israelita ou seja o não israelita. E ainda mais que nós temos a descendência judaica, muitos de nós, e mesmo que não tivéssemos, o Shabat está aberto ao, como diz a palavra, ao natural e ao estrangeiro. Então, é fundamental, e como mandamento, que ele seja
que ele seja cumprido. Aí algumas pessoas falam da Guemará. Guemará fala que, esse mandamento não precisa ser cumprido. Eu não concordo com isso. Acho que o Eterno não faria um mandamento para ser cumprido apenas pela nação de Israel. Esse é o grande ponto. As pessoas não entendem, querem relativizar as coisas, então permaneçam relativizando, relativem, né, o uso da barba, relativizem, perdão, o cumprimento do Shabat, relativizem, né, o mundanismo que entra em vossas vidas, porque muitos judeus já estão totalmente mundanizados, muitos irmãos do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, e continuam mundanizados. Será que o Eterno se agrada disso? O Eterno certamente não se agrada disso. Então, cuidado com as palavras que vós falais, cuidado com a roupa que vós utilizais também, muito cuidado. Então, se é para fazer uma restauração, que se faça. Então, nós não somos partidários, ainda que o nosso discurso possa soar radical demais, fundamentalista, é mesmo. Sabem por que as pessoas das igrejas mais tradicionais condenavam as mulheres, porque elas cortavam seus cabelos? Eles faziam o certo, só que da maneira errada. Esse é o ponto. O cabelo, por exemplo, é um tratamento espiritual fundamental para a mulher. Vocês sabem que a mulher precisaria pedir permissão ao Eterno, orar ao Eterno para se cortar um tequinho, uma ponta de um fio de cabelo? Não estou dizendo que a mulher não possa fazer isso, ela pode fazer, mas com a permissão do Eterno, porque é algo muitíssimo importante. A mesma coisa do homem. Nós defendemos que não se pode aparar, cortar as pontas das barbas, tá? Mas lá na lei oral fala que pode passar, não pode passar gilete, mas pode passar, né, uma tesoura, mas tem que deixar a barba ainda, tá, ok. Mas o que nós podemos dizer nesse sentido, irmãos? Se a gente for relativizar tudo, então, vamos fazer como nós lemos na live passada. Os helênicos andavam quase nus em Israel. Aí o judeu começava a ver aquilo e também começava a fazer a mesma coisa. Olha a influência maligna que as pessoas obtinham. Então, se as pessoas querem relativizar, relativizem. Pagaremos por essa relativização perante o Eterno. É simples. Então, ou a gente faz da maneira correta, e olha que quem está falando aqui precisa de muita correção. Eu preciso rever uma série de pontos na minha vida. Mas incansavelmente tento fazer da melhor maneira possível. Faremos da melhor maneira possível, da maneira perfeita? Claro que não, irmãos. É óbvio que não. Mas essa justificativa aqui, Jesus, ele pagou o preço para nós, não precisamos cumprir. Irmãos, isso é uma tremenda ignorância. Lamentavelmente, eu preciso utilizar nestas palavras. Yeshua não veio para retirar a Torá. Quando ele disse na cruz está consumado, nós já falamos sobre isso, inclusive, mas é bom repetir porque há pessoas novas que vêm para assistir, né, a nossa mensagem. Quando ele diz está consumado, significa que o trabalho, a obra, a função dele estava consumada. Isso não tem nada a ver com quebrar a Torá, a lei. Puxa vida, irmãos, nós fomos terrivelmente enganados pelos sacerdotes católicos, eu digo novamente, né, por homens como Inácio de Antioquia, por Marcião, que são ditos como pessoas que são, né, veneradas no catolicismo, e inclusive veneradas dentro do movimento protestante, dentro dos cursos teológicos, que nos separam da Torá, que nos separam da palavra santa, pura de Hakadosh Baruch Hu. Este é o grande ponto, esta é a grande diferença. Mas quem cumpre a lei é legalista. Irmãos, o legalismo é algo completamente diferente. Nós vamos fazer um trabalho sobre o legalismo. O legalismo é o exagero do cumprimento de um mandamento. Aí sim. E nós não queremos ser legalistas. Nós estamos aqui para trazer vida. Para trazer a água da vida, como Yeshua disse, irmãos. Por favor, vamos abrir os nossos olhos. Que eu abra mais os meus olhos. Que os irmãos que estão nos ouvindo abram vossos olhos. Se esse trabalho for passado para alguém, que sejam os olhos abertos de todos. E principalmente passem esse trabalho para os vossos líderes. Passem. Porque o nosso compromisso é um compromisso com a história e compromisso com as escrituras. Baruch Hashem. Vamos continuar então? Aliás, iniciar a nossa leitura, a leitura da nossa obra. Passadas as primeiras mensagens, vamos para a página 220 da obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua de seus Talmidim, Tzadok Ben Derer. Analisamos esta obra, trazemos esta obra porque ela é a única obra hoje, para mim, na minha humilde visão, que trata de todos os temas, todos os assuntos. Então, se você quiser
saber de tudo que aconteceu, quiser utilizar só esta obra e a Bíblia, irmãos, estão muito bem servidos. Eu agradeço mesmo pela vida do Sadoc, que me permitiu, inclusive, fazer a leitura dentro do programa As Vozes da Techuvá. Confiram nos nossos canais também. Tá? As Vozes da Techuvá, a gente vai passar a propagandear mais estes programas, né? Bom, enfim, aqui nas nossas lives do podcast. Página 220, vamos lá então. O contexto de Yeshua dentro do discurso farisaico, né? Então, estamos tratando das origens do farisaísmo. Nesse contexto, objetivando restabelecer o zelo pela Torá e a sua correta interpretação à luz das tradições judaicas, surgiram os fariseus. No hebraico, nós chamamos de prushim, ok, irmãos? Um parush é um fariseu, 2 prushim são 2 fariseus. Então, o plural no hebraico é dito pela letra IM, por isso que não pode falar Shabbats, tá, irmão? Usem no plural. Então, o plural de Shabbat é Shabbatot, o plural de mitzvah é mitzvot. Cuidado, tá? Nós não podemos colocar o S, não, tá? O plural de Yehudi é Yehudim. Eu vejo irmãos, Yeshua era um Yehudim. Não, Yeshua era um Yehud. Cuidado, tá, irmão? Yehudim é o plural da palavra Yehud, ou Yahud. Então, Yeshua era um Yahud, que vivia com Yahudim, ok? Estamos só fazendo uma correçãozinha aqui para os irmãos poderem trabalhar o formato correto, tá? Bom, esses não ansiavam pelo poder político, concentrando suas forças no estudo da Torá e no ensino à população, na vida de oração e na espera do Messias que inauguraria o reino de Elohim. Então, outra vez, as suas forças eram concentradas no estudo da Torá, no ensino da Torá à população, numa vida de oração e na espera de Mashiach. Interessantíssimo. Esses 4 pontos fundamentais. Como afirmado, não se sabe exatamente a data do surgimento dos Prushim. Contudo, esses são os descendentes religiosos dos Hassidim, dos piedosos, homens extremamente devotados à Torá do Eterno e, consequentemente, ferrenhos opositores a qualquer tipo de desvios. Eu acabei de falar as características deles agora, né? Vou repetir pela 3ª vez, vamos lá. Eles eram homens atidos no ensino da Torá para a população, numa vida de oração, concentravam os estudos, suas forças no estudo da Torá e aguardavam a vinda de Mashiach. Era isso que Yeshua fazia, com exceção da vinda de Mashiach, porque ele era o próprio Mashiach. Ele mesmo era o Mashiach, ele mesmo veio para anunciar as boas novas, sendo a luz do mundo, bendito e exaltado seja o Eterno, que nos deu o Mashiach. Não é isso? Então, Yeshua tinha essas características. E Yeshua orava muito. Yeshua falava muito com o Eterno. Yeshua pregava. Quando ele pregava, ele falava do que? Da Torá. E outra, Yeshua estudou em Yeshiva, tá, irmãos? Algo que não é revelado, mas com certeza, para ele poder ter sido um rabino, ele fez os estudos de Yeshivot. E desde a mais tenra idade, quando ele foi deixado lá em Jerusalém, aos 12 anos de idade, né? Na discussão com os mestres da lei, né? No primeiro momento da sua infância, então ele bateu de frente, discutia, vamos dizer, tete a tete, né? Face a face com aqueles homens, demonstrando uma grande sabedoria. E isso já era, na verdade, um grande sinal da grande rohma, como nós falamos, a sabedoria perante aos prushim, né, perante aos escribas, inclusive, ele foi reconhecido desde aquela época. Então, Yeshua tem sim as características, nós vamos verificar também, para a surpresa de muitos. Eu tenho certeza que vocês vão mudar, inclusive, essa mentalidade sobre os fariseus que nos foi colocado. Vamos arrancar, o Eterno vai, eu não vou fazer nada, né? Mas o Eterno vai arrancar essa má ideia, tá, queridos? Bom, enfim, vamos lá. O vocábulo hebraico prushim, ou fariseus em português, provém da raiz parash, que significa, então, separar ou afastar. Não é isso? Nós também vimos essa parte. Assim, os prushim são aqueles que se separam do mundanismo, atenção, se separam do mundanismo e se dedicam à história, se dedicam ao estudo da Torá e das tradições israelitas.
Em outras palavras, os prushim são separados para servir ao Eterno por meio do estudo, da prática e do ensino da Torá. Isso é muitíssimo importante. Tá? Então, quando nós falamos sobre isso, quando nós falamos sobre ter estas características, são as reais características dos fariseus. Né? Isso é fundamental. Então, quando nós tratamos de trabalhar o que nós conhecemos como os ensinos do Eterno, nós temos que fazer isso da melhor forma possível. Então, Yeshua fazia da melhor maneira possível. Então, qual é o exemplo que nós temos que seguir? É o exemplo de Yeshua. Mas Yeshua seguia o exemplo, as tradições do seu povo. É isso que as pessoas precisam entender também. Então, vamos saber que Yeshua era um perush, era um fariseu. Então, nós falamos, inclusive, sobre a origem dos fariseus. Eu vou só dar uma pinceladinha nesse sentido, tá, irmãos? David Stern, o autor da Bíblia Judaica Completa, ele fala sobre essa tradição. Ele fala sobre a origem dos fariseus. Então vamos lá, abre aspas. Na época de Yeshua existiam duas principais opiniões do que era a situação religiosa. Em 586 antes da Era Comum, isto é, antes de Yeshua, a Babilônia conquistou a Judéia e Jerusalém. Derrubou o primeiro templo que o rei Salomão tinha construído e deportou as classes governantes para Babel. Com o templo, os sacrifícios e os Kohanim, isto é, os sacerdotes, não funcionando mais, os judeus no exílio e depois de seu retorno, 70 anos depois, buscaram outra forma de se organizar e pela qual pudessem centrar sua vida comunal. Eles a encontraram na Torá, isto é, a lei, como pode ser visto no relato sobre a leitura da Torá pelo profeta Ezra, ou conhecido como Esdras. Okay? Neemias, capítulo 8. Então, na volta da Babilônia, nem todos voltaram, após 70 anos de escravidão na Babilônia, nem todos os israelitas voltaram, já eram chamados de judeus naquela época, né? Uma parte, tá, irmãos? Eles voltando, eles precisavam o quê? Se readaptar, refazer a vida. Primeiro reconstruir o templo e depois se abrigar dentro das condições da Torá novamente. Qual foi o homem que foi incumbido de realizar esta volta pelo Eterno? O profeta Ezra, o profeta Esdras. Isso é fundamental. Então, irmãos, quando nós tratamos de situar este judaísmo, né, essa prática dos nossos pais, é importante estabelecer isso antes e depois da Babilônia. Só que tem um ponto. Muitas pessoas falam, não, porque nós temos que voltar a praticar aquele judaísmo antes da época da Babilônia. Irmãos, isso é balela, uma boa. Muito sincero, isso é balela. As pessoas não sabem exatamente como era a prática da doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov antes do ano 70. Irmãos, as pessoas não conseguem nem cumprir o Shabat direito. Como que elas vão se ater a um tipo de judaísmo, a um tipo de cumprimento da vontade dos nossos patriarcas antes do ano 70? Então, qual é a nossa referência? A referência que nós temos hoje. Isso é muito importante, irmãos. Aí eu aplico no nome Yahushua e Yeshua. Por favor, irmãos, o nome Yahushua, ele não existe. Até o momento, não há encontro arqueológico para este nome. Nós respeitamos os irmãos que o chamam de Yahushua. Mas isso é um tipo de preconceito em se falar Yeshua, porque veio depois, né, da Babilônia. Interessante isso. O nome do Eterno, ele era, na verdade, ocultado, ele não era falado para que não fosse profanado. Nós temos que respeitar isso. Este é o ponto. Agora, não há, prestem bem atenção, não há encontro arqueológico para o termo Yahushua. E há 3 encontros arqueológicos que provam que o nome do Messias era Yeshua, na sua forma aramaica. Mas, Moreira Fábio, qual que era então a forma hebraica para o nome Yeshua? Era Yehoshua. Então nós estamos colocando alguns pingos nos is, mas sempre eu digo, respeitando os irmãos que falam de uma forma diferente. E trazendo isso
para uma realidade que nós temos que ter bom senso. Como que a pessoa nem consegue cumprir direito os mandamentos, a ter uma vida mais regrada, vai falar de judaísmo pré-babilônico? Irmãos, por favor, vamos usar o bom senso. As nossas referências que temos são as referências dos rabinos de hoje. As referências que nós temos de guardar as coisas do Eterno, os seus mandamentos, os seus estatutos e preceitos ao máximo possível, da melhor forma possível, são através das palavras de Yeshua. E Yeshua não viveu na época pré-escravidão da Babilônia. Yeshua viveu na época pós-escravidão da Babilônia. Ele estava adaptado com aquele momento. Isso é muitíssimo importante. Nós precisamos centrar isso e colocar, sim, o legado de Yeshua dentro desse legado atual que nós conhecemos a partir da sua morte, nesses últimos quase 20 séculos, dentro do legado do povo de Israel. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho também. Vamos voltar. Os antigos estudantes, desenvolvedores e mantenedores da Torá parecem ter sido da casta sacerdotal hereditária. O próprio Esdras, ele era um sacerdote, olha que interessante. Isso é muito importante, né? Esdras era um sacerdote, um Kohen, no hebraico. E ele era também um escriba, muito interessante também, isto é, um sofer. Mas depois, na medida em que os sacerdotes voltaram a se preocupar com o sistema sacrificial, como ele se desenvolveu no período do Segundo Templo, um movimento que apoiava a Torá e favorecia sua adaptação às necessidades do povo surgiu e tornou-se um desafio para a autoridade dos sacerdotes, dos Kohanim. Então houve um movimento que veio, que inclusive peitava Yeshua nos seus discursos. Os sacerdotes, os Kohanim do primeiro século, né, da Era Comum, eram conhecidos como os Tzedukim, saduceus, em homenagem ao Kohen Gadol, sumo sacerdote apontado pelo rei Salomão, Tzadok, seu nome justo. Tzadok significa justo, né? Os Tzedukim, que eram considerados como homens justos. Nesse meio tempo, sob a autoridade dos Macabeus no século II, antes da Era Comum, antes de Mashiach, aqueles cuja principal preocupação não eram os sacrifícios, porém a Torá, eram chamados de Hassidim, racídicos. Os sucessores dos Hassidim eram conhecidos como Prushim, isto é, fariseus, separados na sua acepção, como nós falamos, porque eles se separavam do modo mundano para não fazer o mesmo que as pessoas faziam. Esses fariseus, esses Prushim, não apenas assumiram que o Tanar era a palavra do Eterno para o homem, mas também consideravam que a tradição acumulada ao longo dos séculos pelos sábios e mestres era também a palavra do Eterno, isto é, a Torá oral, de modo que se desenvolveu um sistema de viver que tocava em cada aspecto da vida. Nos dias de Yeshua, os saduceus, os Tzedukim, tendiam a ser mais ricos, mais céticos. Atenção! Os saduceus eram mais ricos, os saduceus eram mais céticos e os saduceus eram mais carnais. Eles cooperavam com os governantes romanos, cooperavam mais com os governantes romanos do que os próprios fariseus. Então eles faziam o jogo do politicamente correto. Eram esses homens que afrontavam a Yeshua. Este é o ponto. Então Yeshua também exortava os fariseus, mas exortava ainda mais e tinha mais problemas com os saduceus. Lembrem-se, nem tudo que aconteceu nas narrações da Brit Hadashah foi registrado. Yeshua realizou milhares e milhares de milagres, penso eu, assim. Porque o livro de Matityahu, se não me engano, salvo engano meu, disse que haveria muitos livros para se narrar todos os acontecimentos, todos os milagres de Mashiach. Olha que interessante, irmãos. Que bom sabermos disso. Então, nem tudo que Yeshua, as conversas diárias, as discussões que Yeshua tinha com esses homens no templo, isso não foi narrado na Brit Hadashah. Nós temos que dar o essencial da palavra de Mashiach. E nesse essencial ainda nós conseguimos a nossa salvação. Nos baseamos nesse sentido. Então é muitíssimo importante sabermos
que as palavras de Yeshua estão centradas dentro do seu tempo. Isso é muito importante. E o tempo de Yeshua não é o período babilônico ou pré-babilônico, ou logo após a escravidão da Babilônia. Não, é o período que ele determinou, que é chamado de Era Comum, onde as coisas já tinham se modificado muito. Não havia saduceus logo após o período babilônico. Depois que Esdra foi incumbido pelo Eterno para trabalhar uma grande reconstrução da nação de Israel, a começar pela Torá, a começar pela leitura da Torá, a começar, inclusive, para exortar o povo a obedecer novamente à Torá, irmãos, os saduceus vieram depois, se desenvolveram depois. Então é fundamental que nós tenhamos uma consciência do que o que nós estamos tratando, ele é muito cronológico, e nós precisamos analisar os tempos de acordo com a cronologia. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? O que eu li está no comentário judaico do Novo Testamento, da editora Atos, 2008, páginas 43 e 44. Comentário judaico do Novo Testamento, uma obra que muitos deveriam ler, e parar com seus achismos a respeito da Brit Hadashah. Sabe, irmãos, um dos temas da humildade, quando nós passamos uma mensagem, é o de reverenciar obras já que estão aclamadas. O Dr. David Stern não é qualquer pessoa, é um judeu norte-americano que resgatou o seu testemunho em Yeshua HaMashiach, professor de universidade em Princeton, nos Estados Unidos, também, se não me engano, professor da Universidade de Jerusalém, se eu não me engano, e um homem que fez a Bíblia judaica completa, demorou muitos anos para fazer, e Bíblia não se faz em 6 meses, isso é muito importante, deixar muito claro, por isso que eu sou contra pessoas que não têm nenhuma equipe de pelo menos 10, 12 pessoas para se montar uma Bíblia, e esse Dr. David Stern tinha e continua tendo todo o acesso, um homem competentíssimo, e a Bíblia dele hoje é referência, Bíblia judaica completa, é uma referência enorme dentro das Escrituras, para o trabalho das Escrituras. E não apenas uma Bíblia com os nomes trocados, ou os nomes colocados em aramaico ou em hebraico. O trabalho de se realizar, se construir, né, ou se reconstruir as Sagradas Escrituras dentro da Brit Hadashah, num propósito de restauração, é um trabalho que envolve anos de pesquisa e com equipe competente. Essa é a minha visão, respeitando as Bíblias que foram feitas por alguns irmãos. Mas aqui nós defendemos a Bíblia judaica completa do Dr. David Stern, usada no judaísmo messiânico, usada inclusive no judaísmo nazareno, e por muitas pessoas dentro do cristianismo. Isso é muitíssimo interessante. Vamos continuar? Então, comentário judaico do Novo Testamento é um livro que fala exatamente sobre o Novo Testamento. Isso é muito importante, porque vamos analisar, através desta obra, a judaicidade, o tema hebraico que permeia, que completa toda a narração do chamado Novo Testamento, erroneamente chamado de Novo Testamento, conhecido como Brit Hadashah, ou Brit Hadashah. Vamos continuar a leitura da obra, analisando, tendo em vista então que a corrupção política e sacerdotal havia se instalado, bem como que o Eterno não estava mais a falar diretamente ao povo por meio de seus profetas e dos Kohanim, sacerdotes, como o homem religioso poderia saber qual é a vontade de Elohim, se não mais havia revelação direta? Como consultar o Eterno? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, uma pergunta que na época se faziam também, né, eles viam a necessidade de se trabalhar esse resgate novamente a voz do Eterno, bendito seja Ele, como havia nas épocas anteriores. Entendiam os fariseus que a vontade do Eterno já estava revelada em suas sagradas escrituras, o Tanar, e nas tradições transmitidas oralmente por seus antepassados. Dessa forma, o desiderato de Elohim deveria ser, os desejos do Eterno deveriam ser buscados por meio do estudo da Torá. Os Prushim estudavam a Torá e a ensinavam a população, incentivando que os homens comuns conhecessem a palavra do Eterno. Construíram
sinagogas em diversas cidades de Israel. Com qual objetivo? Qual o objetivo da construção das sinagogas? Com o objetivo de criar centros comunitários de congregação, oração e estudo das Escrituras. Vamos derrubar aqui a primeira grande falácia de que sinagoga é algo de Satanás, porque as pessoas fazem a referência errada sobre os judeus da sinagoga de Satanás. E eu, pasmem, 3 semanas atrás uma pessoa falou, comentou, e eu vou comentar novamente, eu já comentei isso aqui nos nossos podcasts, mas é importante comentar novamente. A única, abre aspas, a única sinagoga que eu conheço é a sinagoga de Satanás. Irmãos, fecha aspas. Irmãos, isso é terrível de ser quando eu li. Isso demonstra o quanto a pessoa não conhece da história do povo de Israel, não conhece das coisas do Eterno. E desconhece também que Yeshua ainda é uma sinagoga. Qual a referência que nós vamos fazer? Ah, então Yeshua ia para um local de Satã. Irmãos, isso é de uma profunda ignorância. Ignorância esta que está sendo passada por, inclusive, outras pessoas, que distorcem a mensagem do Eterno. E eu falo e coloco sim aqui no meu canal, sendo eu protegido, inclusive, pela liberdade de pensamento, dentro do artigo 5º da Constituição. As sinagogas não são locais de Satã. Lá está o que é mais sagrado para todo o povo judeu, para o povo de Israel, que é a Torá. Nós aqui, por exemplo, onde estamos, não frequentamos uma sinagoga. Nós frequentamos uma congregação. E hoje, os modos da congregação, que é uma reunião de pessoas, seja numa casa, num local, isso é um modo hoje, vamos dizer assim, mais fácil, até mais adequado para os propósitos que nós vivemos hoje. A congregação, segundo Atos 15, mas para poucas pessoas que sabiam, os neófitos que se convertiam, aqueles que se convertiam, iam à sinagoga junto com os judeus. Eles iam participar de alguma celebração para Satanás, irmãos? Então tirem isso da mente, por favor. Eu vou repetir. As sinagogas tinham o objetivo eram construídas, tinham o objetivo de ser centros comunitários de congregação, isto é, reuniam os judeus, isso em várias partes, fora de Israel, inclusive. Oração e estudo das Escrituras. Então rechace a pessoa que diz que sinagoga é coisa do diabo, porque essa pessoa está em profunda ignorância. E detalhe, vai prestar contas para o Eterno disso que falou. Então, irmãos, eu vou dar uma recomendação a todos vós. Prestem muita atenção naquilo que vós ouvis, e mais atenção ainda, e policiem-se naquilo que vós falais. Tremenda responsabilidade que eu tenho aqui de falar, de disseminar a mensagem, porque se eu cometer algum erro e levar alguém para o erro, se eu distorcer alguma coisa, eu vou responder isso no dia do juízo. Esse é o ponto. E satanizar, demonizar o povo judeu, sejam eles os homens de preto e branco, não é uma boa, irmãos. Independente de se eles conheçam ou não a Yeshua HaMashiach. Eles vão conhecer. Estes homens de preto e branco vão conhecer a Yeshua. Não sou eu que garanto isso, são as Escrituras que garantem isso. É o apóstolo Paulo, Shalu HaShaliach, Talmid Shalu HaShaliach, que fala sobre isso. Então por que, irmãos, nós vamos satanizar? Sim, nós sabemos que muitos judeus participam da nova ordem mundial e estão aguardando um falso Mashiach. Sim, nós sabemos disso. Mas não podemos satanizá-los, irmãos. Isso não é correto. Nós temos que ter, na verdade, somos racídicos. Se eles nos detestam porque cremos em Yeshua, nós não podemos pagar com a mesma moeda fazendo críticas na internet, denigrindo a imagem do povo judeu, produzindo pessoas com um tipo de mentalidade como essa que eu falei agora. O único tipo de sinagoga que eu conheço é a sinagoga de Satanás. E aqui nesse canal eu vou continuar falando sobre isso. Vão falar de denegrição lá nos outros canais, e aqui nós vamos desmentir, nós vamos elucidar. Então cuidado com aquilo que os irmãos escutam em outros canais. Muitíssimo cuidado, irmãos. Erros, claro que há. Eu não participo do sistema judaico, irmãos, em instituição. Eu sigo a Mashiach e as palavras de Mashiach.
num chamado judaísmo ou doutrina dos nossos pais, de acordo com as palavras de Yeshua, mas também de acordo com as palavras do legado do povo de Israel. Se algum tipo de rabino, se algum rabino disser algo que foi colocado por Yeshua, respeitamos esse rabino. Não vamos endeusá-lo, claro que não. Yeshua é o principal rabino e o principal judeu de todos os tempos dentro do legado do povo de Israel. Voltando à leitura, os fariseus estudavam a Torá e a ensinavam à população, incentivando que os homens comuns conhecessem a palavra do Eterno. Bem, graças ao trabalho incansável dos fariseus, 50 anos antes do nascimento de Yeshua, cada vila da Terra Santa contava com uma sinagoga, todas elas detentoras de rolos da Torá. Para quê? Para viabilizar o estudo por parte do homem leigo, para que eu e você hoje tivéssemos acesso ao estudo da Torá, para que eu e você hoje pudéssemos estar lendo as palavras da Torá. Estes homens, os prushim, os fariseus, dedicaram boa parte das suas vidas, inclusive foram hostilizados, inclusive alguns foram mortos, inclusive pelos próprios membros de Israel, porque havia uma luta terrível entre saduceus e fariseus. Os saduceus odiavam os fariseus. Então, irmãos, nós precisamos colocar os pingos nos is, sem querer plagiar o programa que já existe aqui, né? Nós temos que colocar os pingos nos is. Foi através e por causa desses homens que nós podemos ler a Torá hoje. Isso é muito importante. E foi por causa de Yeshua que nós conhecemos a Torá de uma forma mais pura, segundo as suas palavras. Continuando a leitura, em tal época não havia imprensa, sendo os rolos copiados manualmente. Para disseminar o conhecimento da palavra do Eterno, muitos fariseus eram soferim, isto é, escribas, dedicando-se à reprodução fiel das escrituras sagradas e distribuindo-as às sinagogas. Se hoje nós temos acesso às escrituras, devemos reconhecer o trabalho de cada sofer, de cada escriba que permitiu que a verdade escrita de Elohim chegasse até os dias atuais. Baruch Hashem por isso. São aqui as palavras do Tzadok dentro da obra Judaísmo Nazareno. Mensagem 29 do podcast de 18/9, dentro do canal Fábio Pires. O tema Yeshua, o farisaísmo e o judaísmo rabínico, parte 3, o discurso de Yeshua. Fundamental, tá, irmãos? Estarmos fazendo aqui a leitura desse trabalho, né? Fundamental estarmos aqui fazendo a leitura de temas que podem ajudar a todos a terem uma ideia melhor do que foi o legado, que é inclusive o legado do povo de Israel, tendo Yeshua, aceitem os judeus ou não, tendo Yeshua como nosso principal rabino, nosso principal mestre. A palavra rabi significa mestre, isto é muito importante, tá? Então, exato, Beit é sinônimo de casa de oração, exatamente isso, né? Muitíssimo por aqui, que é colocado como cenáculo, né? A Bíblia cristã, né, ela colocou cenáculo de oração. Eles preferem dar vazão, né, ao paganismo, a palavra pagano, vamos colocar assim, tá, irmãos? Para que os irmãos possam entender, né, a versão greco-romana do que colocar na versão hebraica. Por quê? Porque a luta intensa que existe, essa luta vai sempre existir até a volta de Mashiach. O que nós podemos fazer? Então, o nosso trabalho aqui é, na verdade, o de trazer, não é, uma elucidação a mais. E isso aqui, como eu comentei, inclusive, na semana, no podcast passado, isso vocês não vão ouvir nos cursos de teologia. Tá? Então, uma Kehilá é uma congregação, uma Beit é uma casa de oração. Um pouquinho diferente, se difere um pouquinho do tamanho em si, mas ambas têm o mesmo propósito, de reunir pessoas, falar das coisas do Eterno, ler a Torá e principalmente orar, louvar o Eterno e assim por diante. Agradecemos nossos irmãos que estão também deixando as mensagens, fiquem à vontade, como eu falei, se querem discordar, podem discordar, né?
mas que façam isso com tranquilidade, tá? Por favor, com educação, principalmente da mesma maneira que eu procuro tratar a todos. Vamos continuar então? A nossa live será um pouquinho mais longa, a nossa palavra será um pouquinho mais longa hoje, tá? Nós estamos com o tema, a mensagem 29, Yeshua, o farisaísmo, o judaísmo rabínico, parte 3, o discurso de Yeshua. Então, dentro dessa mensagem hoje, nós vamos trazer aí as semelhanças entre o discurso de Yeshua e o discurso dos fariseus. Vamos continuar então, queridos. Página 222. Bom, os judeus frequentavam as sinagogas com o propósito de ler a Torá e os profetas no Shabat, dia santificado pelo Eterno. Também era comum que houvesse a leitura e os estudos nas segundas e quintas-feiras. Qualquer pessoa do povo que tivesse o conhecimento da Torá e devoção inerente poderia conduzir a congregação. Ler a lei, isto é, ler a Torá e explicar o conteúdo para os seus pares, ou seja, não havia a concentração da pregação nas mãos de um líder especial. Muito importante também deixarmos isso claro, né? Havia lideranças, né? Isso é muito importante. Bem, no cristianismo, quem conduz a missa ou culto é o padre ou o pastor, sendo em regra vedado, isto é, não permitido, que o fiel assuma a pregação no lugar das chamadas autoridades eclesiásticas. Pensam alguns cristãos que a palavra do Senhor foi confiada apenas a homens especiais, né? Isso vamos deixar entre aspas, isto é, os líderes eclesiásticos constituídos. De modo totalmente contrário, na região de Yehudá, da Judéia, do primeiro século, entendiam os fariseus, entendiam os prushim, que todo homem deve conhecer a Torá e tem o direito de transmitir a sua mensagem aos seus compatriotas. É claro que nas sinagogas havia uma liderança normalmente constituída de anciãos, sakanim, e rabinos, rabim. Não obstante, apesar disso, isto é, havia plena participação dos membros. Então era uma participação livre, tá, irmãos? Eles deixavam as pessoas se pronunciarem, falarem, conversarem. Isso é importantíssimo, isso não acontece nas igrejas, tá? Isso acontece, na verdade, apenas dentro das escolas teológicas, as escolas sabatinas ou escolas dominicais, né, do cristianismo. Mas naquela época, até um estudo da Torá, quando é dado na sinagoga ou dentro de uma congregação, como nós fazemos aqui, um lê, ou fazemos a leitura responsiva, né, todos leem, e todos fazem um comentário, independente de quem seja a liderança. Tá? Cumpre repetir, já que o sacerdócio no Beit HaMikdash, templo, estava corrompido, os prushim e os judeus zelosos passaram a dar grande importância às sinagogas, local em que poderiam aprender a Torá, considerada o antídoto do Eterno contra o pecado. Vamos então, dentro de uma leitura do Talmud Bavli, que é do Shin 30b, o que diz sobre, né, a sinagoga. Abre aspas. Mesmo assim, o santo, bendito seja ele, falou a Israel: meus filhos, eu criei o impulso mal, mas eu também criei a Torá como seu antídoto. Se vocês se ocuparem da Torá, não serão entregues ao domínio do impulso mal, mas se não se ocuparem da Torá, então serão entregues ao poder do impulso mal. Que interessante, o mau impulso. Não foi dessa mesma forma que o Eterno falou para Caim, para exortá-lo, para que ele se corrigisse, antes dele matar Hevel, antes dele matar Abel? Ele disse: controle o seu mau impulso. Você consegue controlar isso, você consegue fazer isso. O Eterno permitiu que existisse um mau impulso por causa do pecado. E aqui nós lemos dentro do Talmud Bavli que o estudo da Torá faz com que você controle o seu mau impulso. Portanto, estude a Torá, irmãos. Nós temos um projeto, se der certo, obviamente, nós já temos nossos cursos que nós conduzimos em 2 grupos de WhatsApp, está um pouquinho parado agora, inclusive. São 10 aulas no módulo 1 e 10 aulas no módulo 2. Mas nós queremos fazer um curso em si, com a participação de todos, né? Nós vamos selecionar alguns temas e falar sobre esses temas. Isso pode ocorrer
pelo WhatsApp, pode ocorrer pelo Skype. No caso do Skype seria um pouco melhor. Inclusive o curso dos módulos 1 e 2 foram aulas gravadas pelo Skype, e todos que se interessarem podem ter o acesso também a participar desse curso, né? Recebemos aí mensagens de irmãos de Angola, de Moçambique também, que se interessaram. Agradeço, e que o Eterno abençoe o continente africano, que é um continente tão injustiçado, né? Que o Eterno, se os irmãos estiverem nos ouvindo e quiserem deixar aqui mensagens no nosso chat, no nosso bate-papo, fiquem à vontade, queridos, tá? Então, mensagens que podem ser trazidas e disseminadas através de uma forma mais solta, né? Que foi como nós fizemos. Nós queremos voltar a fazer isso. Nós precisamos de tempo, porque eu sou sozinho e preciso também de pessoas que me ajudem. Então, se você quiser nos ajudar dentro dessa obra, por favor, nos ajudem. Não tem como remunerar ninguém, será algo voluntário, mas preciso realmente de ajuda para quem quiser, né, deixar uma mensagem, sentir no coração para nos ajudar. Ajudar é sentido organizar, organização, pessoas que possam nos ajudar em fazer os documentos, organização dos alunos nas salas de aula e assim por diante. Eu faço tudo absolutamente sozinho, tá, irmãos? Então, quem tiver aí uma boa vontade, tiver um tempo mais livre hoje e puder nos ajudar, certamente o galardão de vocês vai aumentar perante ao Eterno. Então, quem tiver mensagens, quiser escrever alguma mensagem se dispondo a essa ajuda, vocês podem deixar lá no e-mail fabio73b@gmail.com. Vamos continuar então a leitura na página 222, da leitura da obra Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Além de ser um centro de estudo da Torá e adoração nos Shabbatot, sábados, as sinagogas funcionavam durante a semana como local de de administração da justiça, reuniões políticas, prestação de serviços fúnebres, educação dos jovens, distribuição de alimentos aos pobres, etc. Em todas estas plurimas atividades, os prushim, fariseus, estavam na liderança e por tal motivo conquistaram a simpatia da população e exerceram grande influência junto à opinião pública. Neste contexto, é fácil entender o motivo de Flávio Josefo registrar o apreço da população pelos prushim. Então vamos lá. Vamos ver o que Flávio Josefo, na obra História dos Hebreus, ele fala sobre os prushim, tá, queridos? Abre aspas. Os que pertenciam à seita dos fariseus, de que falamos há pouco, os quais desfrutam tal prestígio perante o povo, que este acolhe os seus sentimentos, ainda que contrários aos dos reis e dos sumos sacerdotes. Fecha aspas. Está marcado na obra História dos Hebreus, editora CPAD, 8ª edição, página 605. Segunda parte, abre aspas. Os fariseus tinham também a fama de ser muito piedosos e muito mais instruídos que os outros em coisa de religião. Fecha aspas. É a mesma obra, na página 1018. Eram os prushim reputados pela população como verdadeiros sábios, participando ativamente do Sinédrio, a Suprema Corte religiosa e política de Israel. Flávio Josefo estima que no primeiro século o grupo dos prushim contava com um pouco mais de 6.000 pessoas. Número pequeno, considerando-se a grande população da época. Então, a divergência do número de habitantes na região, né, variando-se de 500 mil a 2 milhões e meio de pessoas. São 6.000 pessoas, é pouco, na verdade, porque naquela época já havia pessoas preguiçosas que não queriam estudar a Torá, que não queriam servir ao Eterno, né, os mesmos problemas que nós temos hoje. Assim como, né, o número de religiosos em porcentagem em Israel hoje, no país de 8 milhões de pessoas, está, se não me engano, em 0,5% de religiosos, tá, irmãos? São pouquíssimos. Então, pasmem. Eu posso até corrigir essa informação, é a última informação que eu recebi nesse sentido. Mas, entretanto, contudo, todavia, o Eterno abençoa estas pessoas lá em Israel, abençoa também o povo de Israel, e sabendo que tantos problemas que nós estamos vivendo,
e que faz com que as pessoas elas possam, ainda assim, com tantos problemas, reconhecer aqueles que oram por elas. Os judeus de Israel oram demais por Israel, oram demais pela, pela Shalom, pela paz de Israel, eles oram demais pela vinda de Mashiach, principalmente. Meus queridos irmãos, nós estamos terminando esta live, esse podcast. Se você quiser acompanhar agora a próxima mensagem que nós vamos deixar aqui, sobre a nova ordem mundial, mensagem 2, acompanhem conosco. Então, terminamos hoje, parte 3, discurso de Yeshua. Quando nós observamos, deixa a parte final aqui, quando nós observamos que o legado dos fariseus ele é importantíssimo e muito diferente daquilo que nós conhecemos dentro de Israel, de que falaram para você, quando nós observamos que existe aí um exemplo a ser seguido, e de que Yeshua seguiu este exemplo, detalhe, Yeshua seguiu o exemplo dos fariseus. Nós vamos observar, por exemplo, eu vou deixar aqui um ponto para vocês, um pouquinho de água na boca aqui para os irmãos, do que aquilo que as pessoas não falam, inclusive, é que a gente vai acirrar esse trabalho de repente, corrigir muitas besteiras que são colocadas na internet. Eu preciso falar assim, eu peço perdão aos irmãos, tá, queridos? Mas é uma forma firme de se falar, para ver se algumas pessoas acordam, inclusive. Né? E dizendo o seguinte, de que Yeshua, tudo aquilo que ele falou, está marcado em outras obras e marcado, inclusive, no legado do povo de Israel. Vamos falar um pouquinho do Talmud? Vamos ouvir a palavra de Yeshua. Yeshua veio antes, inclusive, da formatação moderna do Talmud, tá, irmãos? Aqui quem fala não é um talmudista, é uma pessoa que aprecia, eu aprecio os estudos do Talmud, reconheço os erros que estão dentro do Talmud, inclusive, né, diga-se de passagem. Yeshua disse em Matitiahu 5, versos 17 a 18, não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iod ou um traço da Torá passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. O Talmud, duas citações, a primeira de Vaikra Rabá 19, diz assim, se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir o Yud, que é a menor letra da Torá, marcada aqui, eles não seriam bem-sucedidos. E depois no Shemot Rabbah 6.1 diz assim, nenhuma letra da Torá jamais será abolida. Eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas que falam coisas contra as obras do Eterno, o legado do povo do Eterno, jogando o Talmud no meio, possam reconhecer certos erros que estão cometendo em denegrir também o legado do povo de Israel. Porque o que eu vou ler aqui nos próximos trabalhos vai deixar as pessoas de queixo caído. Então o que nós lemos agora, inclusive, quem falou primeiro sobre um Yud, um traço da Torá, foi o Yeshua, tá, irmãos? E depois lá no Talmud está marcado, lá no Talmud, atenção, está marcado basicamente as mesmas palavras de Yeshua. Eu sei que vocês prestaram atenção. É só esse ponto que eu vou deixar. Sabe o que houve, irmãos? O Eterno direcionou muitos homens a usarem as mesmas intenções de Yeshua, com palavras diferentes até, para que endossassem, para que assinassem embaixo a palavra do Messias. Então vamos pensar um pouquinho nisso. E pensar inclusive antes de falarmos alguma coisa que denigra o legado literário e espiritual da nação de Israel.
Porque é isso que o mundo só sabe fazer, basicamente, sem entender. Agradecemos a todos vocês, meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach. Perguntas que foram deixadas aqui, mandem um e-mail para nós, tá? Esse podcast é um podcast de narrações, de análises. A gente não, ainda, de repente, pode fazer um podcast onde a gente vai respondendo as perguntas dos irmãos, mas a atenção aqui é para que a gente possa analisar aquilo que já está colocado. Nós estamos pegando uma obra, de repente, mês que vem ou daqui a um tempo, eu vou buscar uma outra obra, fazer a leitura e vamos continuar a fazendo as análises, tá? Eu espero que os irmãos tenham gostado desse trabalho. Mensagem 29 do podcast de 18/9, canal Fábio Pires, continuando com o tema Yeshua, o farisaísmo e o judaísmo rabínico. Parte 3, o discurso de Yeshua. Acompanhe conosco a nossa próxima mensagem, uma mensagem especial, no dia 18/9, que nós vamos fazer já daqui a alguns minutos. Agradeço muitíssimo, muitíssimo a participação de todos vocês. Fica o respeito a todos vós, fica o respeito inclusive aos canais que falam uma mensagem contrária. Eu preciso bater nessa tecla, porque é a nossa incumbência, isso é muitíssimo importante. Fica a mensagem de bênção e também de que haja prosperidade na vida dos irmãos. Eu agradeço aos irmãos que estão acompanhando esse trabalho. São poucas pessoas, são pessoas que têm entendido o nosso trabalho. Baruch Hashem por isso. As pessoas estão sendo mostradas aqui na tela agora, tá? Mas os remanescentes serão poucos. Poucos serão aqueles que vão entender a palavra do Eterno, né? Isso é muito importante. Então, louvado realmente seja o Eterno por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Orem pela minha vida, por favor, preciso de orações. Agradeço aos irmãos mais uma vez por terem estado na participação aqui. Baruch Hashem pela vida de todos vocês. Muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno conceda aí shalom para todos vocês, que o Eterno conceda uma celebração próspera de Rosh Hashanah e Yom Teruah a partir da noite de hoje. 2 dias, tá, irmãos? Shabbatot, 2 dias, ok? De hoje para sábado e de sábado para domingo, 2 dias de guarda, tá? Então eu agradeço porque o Eterno tem trabalhado nas nossas vidas, o Eterno tem nos abençoado, o Eterno tem libertado cativos, isso é muito importante. O Eterno tem libertado pessoas de enganos, assim como me libertou a partir do dia 5 de novembro de 2010, são 10 anos aí, incansavelmente, e tenho pago um preço muito alto, e eu sei que muitos de vocês, irmãos, também têm pago um preço. Então, bendito seja o Eterno pelas vossas vidas. Muito obrigado. Voltaremos, se assim o Eterno permitir, na segunda-feira, com a mensagem 30 do nosso podcast, do canal Fábio Pires, aqui no YouTube. Que o Eterno vos abençoe. Continuaremos a mensagem. Yeshua, o farisaísmo e o judaísmo rabínico, é a parte 4 que nós faremos. Acompanhem com muito mais novidades. Shalom Aleichem, muito obrigado. Voltamos já em alguns minutos com mais uma mensagem especial do dia 18/9. Grande abraço a todos vocês. Shalom Aleichem, desde já, Shabbat Shalom.